Olá moçada, tudo bom? Professor Arquimedes. Pessoal, no primeiro vídeo de lançamento lá sobre a grande circulação energética, eu solicitei algumas sugestões de temas, né, para abordar nos vídeos, e o pessoal me escreveu, me deu algumas sugestões interessantes. Então, falar um pouquinho sobre o que são os vasos maravilhosos, como é que a gente utiliza esses pontos, como é que faz essa abertura, fechamento de ponto, né? Então, vamos dar uma olhadinha no vídeo. Com certeza você já escutou falar sobre vasos maravilhosos, já escutou algum professor, algum colega comentando, já leu sobre o assunto, mas de fato não é todo e qualquer autor que traz o embasamento teórico em relação aos vasos maravilhosos. E tem alguns questionamentos que geralmente os alunos fazem pra gente, né, como por exemplo... Professor, se por um acaso eu utilizar vasos maravilhosos, todas as sessões, será que eu vou drenar a essência do meu paciente? Vamos tirar essas dúvidas, vamos ver qual que é o conceito, né, de cada vaso e em que momento que eu vou utilizar esses vasos maravilhosos. Então vamos dar uma olhadinha nos slides que eu preparei de uma maneira resumida, obviamente, né? Tem muita contextualização em cima dos vasos maravilhosos, mas vamos abordar aí de maneira bem tranquila, né? Quando a gente fala de vasos maravilhosos, tem autor que traz como vasos curiosos, vasos irregulares, vasos extraordinários ou Kijin-Bamai, né? Mas se você parar para prestar atenção desde o início dessa nomenclatura, né, quando se fala Kijin-Bamai ou Tijin-Bamai, né, Ti da energia, Jing essência, Ba 8 e Mai vasos, canais, né, córregos, sei lá. Então já dá uma ideia de que eu tenho 8 trajetos, né, 8 percursos aí, por onde estarão circulando a essência, a energia, fazendo alguma coisa que vamos descobrir o que é. Quando a gente fala sobre esses vasos maravilhosos, né, quais são as funções desses vasos? Quais são as funções gerais? É claro que cada vaso ele vai ter alguma característica mais específica, é óbvio, mas em um contexto geral, tenta entender o seguinte: não apenas você vai utilizar esse vaso maravilhoso para estabelecer a energia de um paciente, como você também pode entrar com esse vaso maravilhoso para drenar as excedências. Então, em alguma patologia, de repente, que está num processo agudizado, né, num padrãozinho cheio, de acordo com os Pakampianzen, né, os 8 princípios, você pode utilizar também os vasos maravilhosos. Então, acho que às vezes o pessoal tem essa dúvida também em relação ao procedimento dos vasos. Mas esses vasos maravilhosos, eles não estão diretamente relacionados, diretamente ligados com os órgãos e vísceras, né? Eles estão fazendo o quê? Eles estão conectando os canais principais. Então eles estão regulando, eles estão regularizando aí os 12 canais principais. Mas então, só para a gente ver algumas diferenças, né, da parte da nomenclatura e significados. Pega teu caderno, pega tua caneta, faz essa segmentação. São 8 vasos maravilhosos, né? Então eu tenho 4 de polaridade Yin, 4 vasos de polaridade Yang. Então os vasos Yang são Dumai, Daimai, Yanqiaomai e Yangwei-mai. Beleza. Os vasos Yin são os vasos Rei-mai, Chong-mai, Inqiao-mai, Yin-wei-mai. O que significa essas nomenclaturas? Anota lá no teu caderninho. Du é vaso governador, né? Ele está governando, ele está regendo. Tá? Então já pensa no seguinte, bom, Du-mai ele tem a trajetória própria, que é o vaso governador, que vai terminar lá no interior da gengiva. Vaso concepção, né, que é o Rei-mai de polaridade Yin, ele também ascende, ele também tem a trajetória própria. São os 2 vasos maravilhosos que possuem trajetórias próprias. Mas os outros vasos, eles não têm trajetos próprios, eles não têm uma via única. Todo o trajeto do canal, ele vai emprestando pontos de outros meridianos, né? Mas a gente sabe que para ativar, né, para você exercer a função energética, né, para você ter as propriedades de cada um desses vasos maravilhosos, obrigatoriamente você tem que ter um ponto de abertura e um ponto de fechamento. É como se eu estivesse fechando um circuito para ativar o vaso maravilhoso. Então, a primeira característica é: tanto o vaso governador quanto vasos concepção, eles possuem trajetos próprios, mas o ponto de abertura e fechamento deles, assim como o ponto de abertura e fechamento dos demais vasos, será feito através de pontos dos 12 meridianos principais. Dumai é o vaso governador. Dai, anota lá no seu dicionário português-chinês, né? Daimai, Dai significa cinta, cintura. Yang Qiao Mai. O que significa Qiao, né? Pensa em Qiao canhar, né? Qiao é motilidade.
né, o ato de andar facilmente para frente, ou seja, está diretamente relacionado ali com a deambulação do paciente, com a caminhada dele, a facilidade que ele tem em mexer os segmentos inferiores, em trabalhar ali a marcha, né, a caminhada. E o Yang Wei Mai, Wei não tem nada a ver com Wei Qi, não tem nada a ver com Wei de estômago, né? Wei, nessa contextualização, ele é conexão. Você está fazendo uma ligação, tá? Com o que? Vamos ver. Na polaridade Yin, você tem lá o Hen Mai, então Hen, vasoconcepção, né? Chong Mai, que é o vaso penetrante, vaso penetrador. Yin Kiao Mai, então já sei, vaso Yin, né? Que é o calcanhar, então vaso da motilidade Yin. E Yin Wei Mai, ou seja, o vaso Yin de conexão, tá? Então, para que serve cada um desses vasos maravilhosos? Do Mai, né? Qual que é o ponto de abertura e fechamento? ID3, bexiga 62. Então, eu abri num ponto, uma única agulha, abri, e vou fechar contralateralmente com uma única agulha, tá? Abri, fechei. Beleza, eu estou caracterizando o Dumai. Para que serve o Dumai? Pensa no seguinte, visualiza por onde que ele está subindo, né? Por onde que é o trajeto dele. O Dumai, ele tem uma relação mais íntima com rins, medula, né? Coluna e cérebro. Lembra do contexto lá da medicina chinesa, lembra da contextualização dos rins em relação ao cérebro nao. Lembra, medula, mar da medula, né? Então esse meridiano Dumai, esse vaso maravilhoso Dumai, ele está fazendo o quê? Ele está acendendo o Yang Qi pelo corpo, né? Ele é considerado como o mar dos meridianos Yang. Então ele governa, ele rege os meridianos Yang. Dai Mai, né, o vaso da cintura, qual que é o ponto de abertura e de fechamento dele? Então, Dai Mai, ele vai abrir lá no ponto VB41 e vai fechar no ponto TA5. Então, abriu de um lado, né, respeitando a lateralidade sexo masculino, sexo feminino, e vai fechar contralateralmente no ponto TA5. Para que me serve um Dai Mai? Como eu falei que ele parece um cinto, uma cinta, a função dele é apertar ou soltar a intensidade dos outros meridianos. Como assim? Dai Mai é o vaso que ele, como se estivesse ele regulando todos os outros vasos maravilhosos, tá? Então assim, como eu havia mencionado lá nas funções gerais, tanto em situações de fraqueza quanto em situações de excesso, você pode atuar com o vaso Dai Mai para regularizar aqueles 8 princípios do paciente. Lembra também do seguinte, olha o trajeto do meridiano, né, do vaso maravilhoso, os pontinhos por onde ele está passando ali na região de quadril. Então ele também exerce influência sobre a região de hipocôndrios, né, ou seja, você tem ali na região do baço, nosso maior órgão linfopoético, está passando ali pela região do fígado, né, nosso bioprocessador energético ali. Então você tem essa influência do Dai Mai também por essas regiões de hipocôndrios. Quando a gente fala de Hen Mai, né, o ponto de abertura do Hen Mai, vasoconcepção, P7, R6. O Hen Mai, ele é considerado o mar dos meridianos Yin. Por quê? Porque ele ascende por essa região anterior, né, por essa região interna. Só que tanto o Hen Mai quanto o Chong Mai, né, vale a pena essa observação aí, eles são ditos como os vasos do sexo feminino, eles exercem mais influência para sexo feminino. Por quê? Bom, Hen Mai já está ligado com concepção. Então, tudo que diz respeito a gestação, desenvolvimento, maturação do embrião, né, o crescimento do embrião, você vai ter essa função energética dentro do Hen Mai. Tá? Então, por isso que ele está mais ligado ali com gestação, com parto, com menstruação, né, o próprio ciclo menstrual. O Chong Mai, o vaso penetrante, o vaso penetrador, ele é um vaso que ele fortalece o corpo do indivíduo, né? Ele também está mais relacionado com o sexo feminino, tem algumas citações aí do Chong Mai também para mecanismo regulatório de ciclo menstrual, mas o Chong Mai, que é um dos vasos mais importantes energeticamente, junto com o Dumai, junto com o Hen Mai, o Chong Mai, é o vaso que acende e potencializa tanto o Qi quanto o Xue dos 12 meridianos principais. Então, veja a importância desse vaso. O vaso Yang Wei Mai, qual que é o ponto de abertura e fechamento? Yang Wei Mai, ele vai abrir lá no pontinho TA5 e vai fechar contralateralmente no ponto BB41. Então, Yang Wei Mai, o que ele faz? Ele conecta todos os meridianos Yang. Então, seja patologia
patologias de excesso, de deficiência, ele está fazendo a conexão com os meridianos Yang. Olha o trajeto dele, né, por onde que ele está ascendendo. Yang Wei-Mai, em relação ao Yin Wei-Mai, o embasamento teórico ele nos mostra o seguinte: o Yang Wei-Mai ele pode ser utilizado para revestir, para proteger o exterior do corpo, a parte externa do corpo, né? Em contrapartida, né, o vaso Yin Wei-Mai, então o vaso Yin de conexão, ele também tem uma função de proteger o interior do corpo. Tá? Então, essa conexão Yang, do vaso Yang de conexão, né? E a conexão dos meridianos Yin, você tem uma proteção da casca, né? Da parte mais externa do corpo, ou da região mais interna do nosso corpo. Então é isso que eu vou fazer no meu Yin Wei-Mai. Ou seja, o próprio processo de adoecimento, a cronicidade daquela patologia, pode fazer com que de repente eu opte por um vaso Yang, né, se tiver nas camadas mais superficiais do meu corpo, ou um vaso Yin Wei, se eu tenho alguma cronicidade, algum fator interno prejudicando ali, levando a alguma desordem dos meus órgãos internos. Tá? Mas então o Yin Wei-Mai conecta os meridianos Yin, né? E protege o interior do corpo, beleza. O vaso Yang Qiao e o vaso Yin Qiao, como a gente viu na tradução, Qiao significa motilidade, né? O fato de você andar facilmente. O Yang Qiao-Mai, as funções específicas dele, né? Ele conduz o Yang Qi até os olhos. Então, pensa num indivíduo lá que está com sonolência, né? Você quer despertar, está numa aula de medicina chinesa numa sexta-feira de noite e num tema extremamente pesado, né? Você vai fazer o quê? Você vai acender o Yang Qi para os olhos, é isso que você vai fazer. Só que o Yang Qiao, né, motilidade, Mai, ele também vai exercer influência sobre a região externa das nossas pernas. Então pensa um genovalgo, um genovaro, de repente você não pode utilizar um vaso Yang do calcanhar ou um vaso Yin do calcanhar. O Yin, que é o Mai, nós temos o ponto de abertura, um R6, e o fechamento P7. Então, assim como o vaso Yang Qiao conduzia o Yang Qi para os olhos, o vaso Yin Qiao ele vai conduzir o Yin Qi para os olhos. Então pensa na pessoa que está com insônia, né? Inclusive o Maciossia, ele faz um combinado lá de um paciente que não conseguia dormir e tal, para utilizar esses vasos no caso da sonolência. Então, assim como o Yang Qiao exercia influência sobre as laterais das pernas, né? O Yin Qiao ele vai exercer influência sobre a parte medial das pernas. Tá? Então, importante essa informação até para ver o procedimento daí. Quando a gente fala de abertura e fechamento, biologicamente nasceu homem, inicia pelo lado esquerdo. Biologicamente nasceu mulher, você começa pelo lado direito. Quando a gente fala sobre abertura e fechamento, você tem que pensar o seguinte: antes de mais nada, eu tenho que respeitar a lateralidade do sexo masculino ou feminino. Ficou uma... Então, indivíduos que biologicamente nasceram homem, você vai iniciar o primeiro ponto pelo lado esquerdo. Logo, o fechamento vai ser contralateral, ou seja, no lado direito. Sexo feminino nasceu biologicamente mulher, né? Você vai iniciar o primeiro ponto pelo lado direito. O fechamento vai ser do lado esquerdo, ou seja, você percebeu que eu só estou utilizando duas agulhas. Uma agulha para abrir o ponto e a segunda agulha para fazer o fechamento. Tá? Pega lá um vaso, sei lá, do Mai. Né? O do Mai eu vou abrir no sexo masculino do lado esquerdo e fazer o fechamento do lado direito. Tá? Essa é a forma que eu vou trabalhar o sexo masculino. Se for um sexo feminino, pegar um Dai Mai, tá? Como é que eu vou fazer? Eu vou então no sexo feminino pegar um Dai Mai, eu vou a primeira agulhinha colocar lá no ponto VB41 do lado direito, né? E o fechamento no TA5, só que do lado esquerdo. Prof, posso utilizar mais de um vaso? Posso fazer 2 vasos maravilhosos no mesmo paciente? Pode, tranquilamente. Inclusive o Maciossia, no livro lá de Fundamentos da Medicina Chinesa, ele utilizou 2 vasos no mesmo paciente. Se não me engano era uma mulher, sexo feminino, 40 e poucos anos, alguma coisa assim. Ele utilizou quais vasos? Ele utilizou o do Mai junto com o vaso Yang Qiao Mai. Então, o que o Maciossia fez nessa paciente? Ele trabalhou o ID3 do lado direito e fechou bexiga 62 do lado esquerdo.
Só que daí ele utilizou o Yankee Almai, ou seja, ele utilizou o Bexiga 62 do lado direito e fechou com o ID3 do lado esquerdo. Ele fez os mesmos pontos, só que na sequência inversa, caracterizando esses dois vasos maravilhosos. Como é que eu faço a retirada das agulhas dos vasos maravilhosos? Eu falei que tem um ponto de abertura, um ponto de fechamento, mas para você retirar as agulhas, você faz na sequência inversa. Então, se você trabalhou de repente lá um Dumai, né, um pontinho lá, um ID3 e um Bexiga 62, a primeira agulha que você vai retirar vai ser o Bexiga 62 e depois retirar o ID3. Ah, vou fazer sei lá, um Yang Wei Mai, TA5, VB41. Foi isso que eu fiz. Para retirar as agulhas, retiro o VB41 e depois eu retiro TA5. Então, a retirada das agulhas é na sequência inversa à inserção. Em relação ao tempo, né, tem autores que trazem de 20 a 25 minutos com as agulhas retidas no paciente, mas tem autores também que defendem 10 minutos de agulhas dos vasos maravilhosos aplicados ao paciente. Né? Então assim, como é que agora eu vou trabalhar com vasos maravilhosos e o meu tratamento sistêmico? Olha só, você tem pelo menos 3 opções. Você tem a primeira opção de fazer a abertura e fechamento do vaso, depois trazer o tratamento sistêmico. É uma boa possibilidade, é a melhor forma como eu gosto de trabalhar. Mas tem gente que faz assim: abre o ponto do vaso maravilhoso, trabalha os pontos sistêmicos e faz o fechamento do vaso maravilhoso. E a terceira possibilidade, que é mais, digamos, existe também, mas não é tão utilizada, você pode fazer a abertura e fechamento, deixa os 10 minutos lá do paciente e numa segunda etapa daí você entra com os tratamentos sistêmicos. Então, deixou 10 minutinhos lá, um Dumai, por exemplo, para trabalhar uma coluna, uma lombalgia, sei lá, né? E depois entra com os tratamentos sistêmicos, vira o pacientinho de decúbito, não sei, né? Mas trabalha essa segunda fase. Então, posso fazer isso também? Posso. Então, como é que você vai fazer no teu cotidiano, na sua prática? Não sei, né? Eu sempre falo assim, tipo, seja feliz, né? Ver como que você se adapta melhor. Claro que tem N fatores que estarão influenciando, qual que é o tipo da patologia, qual que é a cronicidade, a própria disposição do paciente em relação à maca, ao posicionamento dele, a facilidade ou dificuldade dele de repente, pode dizer como você vai trabalhar esse vaso maravilhoso, mas o importante é que, obrigatoriamente, né, você tem que ter o ponto de abertura, o ponto de fechamento e fazer a retirada dessas agulhas na sequência inversa, respeitando sempre a lateralidade do paciente, que é uma coisa que eu sempre utilizei na minha prática clínica, beleza? Então, finalmente, posso responder aquela pergunta. Se eu utilizar os vasos maravilhosos em todas as sessões, posso prejudicar a essência do paciente? A resposta é não. Você não tem como utilizar uma coisa que você não tem. Você usa o suporte energético, mas a partir do momento que a pessoa já saiu do teu consultório, da tua clínica, já está repondo aquele reservatório energético. Fechado? E qualquer dúvida, por favor, deixe nos comentários aí. Qualquer coisa a gente vai respondendo também na sequência, beleza? Então, um grande abraço e até o próximo vídeo.